E ao lado do vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar, do PTB. Caso queira fazer a sua pergunta ao nosso convidado, é só mandar agora mesmo no endereço tv.rdnews.com.br. Inclusive você, que nos acompanha pela TV Mato Grosso, no canal 27, aqui na Baixada Cuiabana. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, vereador, e obrigada mais uma vez pela presença no RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os telespectadores do RDTV. Parabenizar, Thalita, você pelo programa, um programa que tem uma audiência qualificada e que vem levando cidadania e informação ao povo mato-grossense. Vereador, uma das principais bandeiras dos seus mandatos é a questão do transporte coletivo e a gente teve uma discussão muito dura ontem no Conselho Municipal com o aumento da tarifa de ônibus do transporte coletivo de Cuiabá. Qual é a avaliação do senhor desse aumento de R$ 2,85 para R$ 2,94? Olha, a minha avaliação é que foi um equívoco aumentar a tarifa, mesmo que nesse valor de R$ 2,80. Por quê? A gente defende que antes de aumentar qualquer tarifa, tinha que se discutir um plano de melhorias para o transporte coletivo de Cuiabá, que há décadas vem num estado muito ruim. São ônibus velhos, sem ar-condicionado, uma superlotação no horário de pico, porque tem poucos ônibus nas linhas, né? E também, assim, um atendimento muito ruim, principalmente depois que foram demitidos todos os cobradores. Sofre muito os usuários todos os dias, sobretudo as pessoas idosas e as pessoas com deficiência. Então eu penso que Cuiabá, que vai ser sede da Copa, nós estamos a 90 dias do primeiro jogo da Copa, vai ser terrível, né? O turista ter que enfrentar esse péssimo transporte coletivo de Cuiabá. Então eu acho que foi um equívoco o aumento da tarifa, né? Na verdade, os empresários tentaram aumentar a tarifa para R$ 3,08, eles queriam aumentar já em janeiro. Nós, na tribuna da Câmara, fizemos essa denúncia, começamos a mobilizar a sociedade cuiabana e ontem foi aprovado pelo Conselho Municipal, na verdade, uma tarifa de R$ 2,94, significa, Thalita, 13,8% de aumento. Vereador, a gente tem uma pergunta do Itamar Jefferson. Ele gostaria de saber do senhor a sua posição sobre o aumento da tarifa de ônibus, uma vista que o senhor colocou várias faixas comemorando quando ela foi reduzida. Correto. Seria necessário reduzir essa tarifa ainda mais do que está hoje, vereador? Na minha opinião, sim. Veja, quando nós assumimos o nosso mandato, mesmo logo depois de eleito, até ontem eu assisti, assisto sempre seu programa, Thalita. Ontem eu estava assistindo atentamente o secretário de Transporte. Aí ele disse, mas o vereador, mas o Dilemário, ele era secretário quando aumentou a tarifa para R$ 2,95. Não. Veja só, eu saí da Secretaria de Trabalho em abril de 2010 para ser candidato, senão não poderia ser candidato. E, na verdade, esse aqui é o cálculo tarifário de 2013. E quando os empresários de transporte coletivo solicitaram o aumento, foi no dia 28 de novembro. Eu já era vereador eleito por Cuiabá. Foi nessa planilha aqui que eu estudei e percebi que eles incluíram 653 cobradores e todos nós sabíamos naquela época que não existia cobrador. Foi quando eu fiz a denúncia no Ministério Público, levei também para o conhecimento do prefeito Mauro Mendes, solicitando auditoria. E depois de feita a auditoria pela Prefeitura e o Ministério Público, estava tão errada essa planilha tarifária, tanto é que o prefeito baixou a tarifa no dia 18 de dezembro de 2013 para R$ 2,60. Veja como foi importante baixar essa tarifa para R$ 2,60. Porque se nós não fizéssemos essa denúncia, o vereador fizesse essa denúncia, na verdade esses 13,8%, Thalita, ia ser sobre a tarifa de R$ 2,95. Sabe quanto que a tarifa de Cuiabá estaria hoje? R$ 3,30. Então eu penso que foi importante a denúncia, só que, volto a dizer, Itamar, foi um equívoco. Há menos de 90 dias baixou o prefeito a tarifa para R$ 2,60. Eu penso que era para manter ela congelada em R$ 2,60 como uma forma de compensar financeiramente os usuários
por terem pago uma tarifa superfaturada em 2013. Entre os argumentos usados pelo secretário, inclusive ontem, para a concessão e para o aumento da tarifa, seriam os custos ligados aos ônibus. A questão dos pneus, a gente até viu na entrevista de hoje na matéria. A questão dos pneus, do diesel. Como que o senhor avalia? Você acha que não deveria ter reajuste nenhum, então? Olha, eu penso, Thalita, que o secretário não pode agir como advogado dos empresários de transporte coletivo. É um equívoco quando ele se arvora e, nessa questão, se coloca como advogado dos empresários de transporte coletivo. Nós temos que entender o histórico desse processo de transporte coletivo em Cuiabá. Os empresários de transporte coletivo vêm lucrando há mais de 15 anos com uma das tarifas mais caras do Brasil. Para você ter uma ideia, esse valor de 13,8% que foi aumentado agora, defendido pelo secretário anterior, significa o maior reajuste em tarifa entre todas as capitais brasileiras. Então ele não pode ficar defendendo, porque aumentou o pneu, porque aumentou o diesel. Não, eu acho que ele tinha que fazer ao contrário, defender melhorias para o transporte coletivo. Foi aumentado esse valor em 13,8%, o IPCA, acumulado nos últimos 12 meses, deu apenas 5,58%. Um valor abusivo. Acima do que foi dos impostos que estão Exatamente, um valor abusivo. Então eu penso que, na verdade, o secretário teria que se juntar ao vereador Dilemário, aos outros vereadores da Câmara, e defender um programa para melhoria no transporte coletivo de Cuiabá. Vereador, o Vladimir parabeniza a sua luta pelo transporte coletivo e pergunta qual será o próximo passo sobre a questão da tarifa, uma vez que foi aprovado pelo Conselho, vai para a Câmara agora esse projeto. E aí, como fica? Veja só, ontem, ao ser aprovado de R$ 2,94, nós colocamos na mesa de negociação do Conselho Municipal que era necessário fazer a compensação financeira em relação ao que foi cobrado a mais do usuário no ano passado pela tarifa superfaturada. Muito bem. Nesse aspecto, o secretário da SMTU informou que iria levar para o prefeito para fazer uma compensação financeira. O prefeito decretou já o aumento da tarifa de R$ 2,80, ou seja, reduzindo de R$ 2,94 para R$ 2,80, que dá 14 centavos. Só que esse número é muito divergente dos números da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo, da planilha que nós confeccionamos com a associação. Que seria de quanto? Na verdade, nós estamos defendendo que o desconto não tem que ser de 14 centavos, e sim de 25 centavos. Por quê? Os empresários não lucraram 8 milhões e 800 de forma indevida em 2013, mas sim 13 milhões e 400. Aí tem uma diferença nessa conta, ou seja, os empresários estão ficando ainda com lucro indevido nessa conta feita pela SMTU de 4 milhões e 600. Teria que abater esse valor, então. Teria que abater e fazendo essa compensação de 4 milhões e 600, a tarifa tem que permanecer em 2,60. É por isso, Thalita, que nós estamos trabalhando uma peça jurídica junto com a Associação dos Usuários para arguir junto à Justiça que seja nomeado um perito para checar esses números que estão muito divergentes da SMTU. Na prática, vamos buscar o judiciário para contestar esse valor, é isso? Exatamente. Os números são muito divergentes. Primeiro, o valor de 13,7% a gente entende que é abusivo, porque o IPCA deu apenas 5,58%. A compensação financeira é errada. 13 milhões. Né? 13 milhões e 400, eles estão compensando apenas 8 milhões e 800. Vereador Marcos Rogério pergunta pelo chat que o senhor distribui nos pontos de ônibus panfletos com a logomarca do senhor. Ele pergunta se isso não é propaganda eleitoral antecipada ou, no mínimo, crime ambiental. Não, não é propaganda antecipada porque eu não sou candidato. E também nos meus panfletos eu coloco o aviso. Ao ler o panfleto, guarde ou jogue no lixo. Agora, se o vereador não divulgar o que está fazendo, não mobilizar a sociedade, principalmente nessa questão da tarifa de transporte coletivo, os empresários vão continuar mandando e desmandando aqui a tarifa de ônibus. Na verdade, se não fosse a ação do vereador Dilemário e dos demais vereadores de denunciar que a tarifa iria para R$ 3,10, hoje nós estaríamos amargando no mínimo a tarifa de R$ 3,00. Então eu vou continuar com essa firmeza, tá? Eu não vou permitir ser desqualificado nessa luta, porque é uma luta justa. Volto a dizer, é um sofrimento diário de quem usa o transporte coletivo de Cuiabá aqui,
E eu penso que a população aprova, porque a população anseia por um transporte melhor aqui em Cuiabá. O mesmo Marcos Rogério, o vereador, fala o seguinte: o senhor fala muito sobre a passagem de ônibus, mas e os 200 milhões de concessão da CAB, do saneamento básico da capital? Por que o senhor não fala da CAB? Falo, critico, inclusive quando a CAB tentou passar por cima da lei que acabava com a isenção para as contas de água dos centros comunitários, das igrejas católicas, igrejas evangélicas, dos centros comunitários, das creches, dos centros comunitários dos clubes das mães, foi o vereador Dilemar que conseguiu barrar. A CAB iria lucrar de forma enorme também sobre essas entidades de fins sociais. Quem denunciou foi o vereador Dilemar, tanto é que hoje as igrejas não pagam água, as creches nem os centros comunitários. Agora, esse valor de 200 milhões também não é o real. Na verdade, a concessão da CAB foi feita em 150 milhões, que foi usado para fazer asfalto do Poeira Zero. Acha justa a abertura da CPI para investigar os serviços da CAB? Acho justo, assinei na época. O então presidente João Emanuel engavetou, todo mundo sabe. Nós entramos na justiça para implantar e agora está correndo, e eu espero que a CPI dê resultado. O fato é o seguinte: ninguém está contente hoje com os serviços que a CAB vem apontando. É preciso melhorar. Eu volto a lembrar aqui que em abril de 2015 encerra o prazo da CAB para ela universalizar a água. Nós estamos cobrando e queremos que a CAB dê resultado. Mas ainda acha que a medida foi assertiva da concessão? Tem que esperar até 2015 para que as coisas aconteçam? Veja, eu penso que a concessão ela poderia dar certo, como deu em Campo Grande, em várias outras capitais brasileiras. Agora, a CAB tem um contrato para cumprir, né? Eu acho muito difícil ela cumprir até abril de 2015 a universalização da água, né? Agora, como o próprio prefeito Mauro Mendes diz, nós temos que cobrar, mas esperar, porque também se for romper o contrato com a CAB, o município teria que devolver esses recursos, né? Então o que cabe a nós é cobrar e defender que a CAB atenda melhor a população de Cuiabá. Falando em trabalhos do Legislativo, o Júlio Pinheiro, seu companheiro de partido, assumiu a presidência depois do afastamento do ex-presidente João Emanuel, que passa por uma CPI e também uma investigação. Acha que melhorou o relacionamento com o Executivo? Era necessária essa mudança? Olha, eu não votei no vereador Júlio Pinheiro para presidente, mesmo ele sendo do meu partido, né? Mas quero aqui dizer que ele está buscando fazer uma gestão mais harmoniosa, tanto com o Executivo Municipal, também com os vereadores. Esse primeiro momento, esses primeiros meses do vereador Júlio Pinheiro tem sido positivo. Herdou uma situação extremamente complicada na Câmara Municipal, a Câmara com um déficit de mais de 8 milhões de reais, e o Júlio já é um vereador experiente, e eu torço que dê certo, né? Eu agora vou cobrar para que a Câmara realmente tenha um presidente atuante que trabalhe de forma transparente. Ele chegou de chamar o senhor para uma conversa durante a sessão da Câmara, se eu não me engano, de terça ou da semana passada, porque o PTB estaria sendo muito alvo de críticas por parte da base do Mauro Mendes, do PSB. O senhor concorda com a posição dele? Na verdade, não é o PSB, é um equívoco do vereador Adilson da Levante, né, que vem levantando essa questão da concessão da CAB em relação ao investimento de 150 milhões da privatização da CAB, da concessão da CAB, né? Só que nas contas que o prefeito Galindo foi remetido para a Câmara pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas aprovou as contas do governo Galindo. E na época ele devia votar contra, não, ele se absteve. E aí ele está fazendo um palanque em cima das contas do Galindo e deu esse estremecimento. Então, se o PTB serve para defender o governo do Mauro Mendes, eu penso que também a bancada do PSB tem que ser amistosa com a bancada do PTB. Mas não seria necessário um rompimento ainda? Creio que não, né? Eu torço muito pelo governo do prefeito Mauro Mendes. Sou da base, mas defendo aquilo que é positivo para o povo. Por exemplo, na questão do transporte coletivo, acho que está errando o governo. Acho que tem que melhorar o transporte coletivo, não tem que aumentar a tarifa. Mas Cuiabá precisa ter um bom prefeito, né? Todo mundo está torcendo, está na expectativa, e eu espero que realmente o prefeito Mauro Mendes dê certo, porque Cuiabá precisa de um bom prefeito. Para encerrar nosso bate-papo, o PTB, o ex-prefeito Galindo, presidente do PTB no estado,
anda meio afastado do cenário político. Quais são as últimas articulações do partido para garantir um bom quórum eleitoral em outubro desse ano? Olha, o PTB vem muito forte para as eleições de 2014. Nós montamos uma chapa bastante competitiva na área estadual e federal e temos uma grande candidata a senadora, que é a ex-senadora Célia Checharenko, que tem grandes serviços nas áreas sociais, nas áreas trabalhistas prestadas aqui ao povo de Cuiabá, né? Mas uma possível coligação com democratas aí vai virar uma briga com Jaime Campos. Nós vamos defender o nome da deputada Célia, é um processo democrático, né? Eu, particularmente, quero aqui dizer que eu sou muito simpático à pré-candidatura do senador Pedro Táxi. Eu acho que Cuiabá, Mato Grosso, tem que mudar o rumo. Está aí as obras da Copa, um grande exemplo de desorganização do atual governo. O povo mato-grossense, cuiabano especialmente, perdeu o encanto pela Copa do Mundo, pela desorganização das obras desse governo que está aí. Muitas denúncias de desvio de recurso público, obras mal feitas. Enfim, eu acho que Mato Grosso tem que dar uma mudada e eu, particularmente, vou defender de forma democrática, dentro do PTB, a candidatura a governo do senador Pedro Táxi. Só para uma última pergunta do André Luiz, por meio do chat, apesar de a gente estar com o nosso tempo estourado, ele pergunta para o senhor se não é demagogia impedir que igrejas e demais entidades não paguem pelo serviço de água, né, que o senhor estava falando antes, como transporte gratuito e água, e será rateado entre todos os outros usuários, todos esses serviços, a exemplo do transporte gratuito. E aí, como fica essa questão da isenção? Eu não vejo dessa maneira. A isenção fortalece o desperdício? Não, primeiro a água não é distribuída, a despesa das igrejas, dos centros comunitários não são distribuídos pela parcela da comunidade inteira, não. Eu advogo isso porque essas entidades, as igrejas, os centros comunitários, elas prestam um relevante serviço à sociedade. Mas e na questão do transporte gratuito, que é o que ele pontua? É o passe livre, né? Eu, particularmente, sou a favor do passe livre, como um instrumento de programa social, de inclusão. O passe livre representa economia para diversas famílias. Eu até acho que poderia colocar um teto, né, para beneficiar as famílias mais carentes. Mas a lei está aí, eu acho que é um avanço, né, e eu não sou contra o passe livre. Posso até defender alguns mecanismos de fiscalização para a concessão do passe livre, mas é um programa extremamente social e que beneficia milhares de famílias que têm 2, 3, às vezes até 4 alunos que estudam nas escolas de Cuiabá, aqui de Cuiabá. Tá certo, vereador, a gente agradece a sua presença aqui no RDTV. Eu agradeço, estou à disposição sempre do RDTV e quero continuar trabalhando firme e levantando as bandeiras de interesse do povo cuiabano na Câmara Municipal de Cuiabá.